Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Porto, para quem não me conhece, está chegando aqui agora. E se você é novo aqui, pode deixar o seu like e compartilhar esse canal com mais pessoas que gostam, assim como você, de organização pessoal e produtividade. Ou se não gosta, acha isso muito necessário no ambiente que a gente está vivendo hoje. E qual seria esse, né? Um mundo onde as informações chegam toda hora, a todo instante, onde você tem que se dividir para cuidar da casa, fazer coisas que você gosta, coisas que você não gosta, trabalhar, estudar, olhar o grupo do WhatsApp, limpar a casa. E como que você consegue fazer isso sem ser uma super heroína e conseguir fazer tudo isso dentro das suas 24 horas, porque a única coisa que a gente tem em comum enquanto organização pessoal é que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso inclui você e eu e todos os seus amigos e familiares. Bom, esse vídeo aqui hoje é para falar sobre esse livro, que é o Trabalho Organizado da Thaís Godinho. Eu sou uma grande fã do trabalho dela. E isso aqui é uma resenha desse livro de alguns pontos que eu mais gostei. Então, às vezes, eu vou fazer uma pausa para olhar aqui onde eu marquei, fiz a marcação do que eu queria falar com vocês, para a gente poder discutir um pouquinho o que a autora traz, né? Que são muitos ensinamentos. Eu demorei um mês para ler esse livro, um mês inteiro. Geralmente eu leio mais rápido, mas qual que é já a primeira coisa da resenha desse livro? É um livro com muitos ensinamentos práticos, muitas tarefas. Todo capítulo tem tarefa, tem reflexões, e às vezes não é necessariamente uma tarefa do tipo escolha 5 coisas para você doar ou jogar fora. Não, às vezes é uma tarefa de reflita sobre o tipo de rotina que você quer, etc. E isso também demanda tempo, né? Então não é um tipo de leitura que você consegue maratonar, vamos dizer assim. Porque tem livros, quem gosta de ler sabe que a gente termina em 2, 3 dias e a gente fica querendo acabar com o livro, né? Mas esse não é esse tipo de livro, na minha opinião, tá? Pode ser que você tenha outra, mas fazendo uma resenha aqui de tudo que eu vivenciei com a leitura desse livro no mês de janeiro, que eu terminei ele no finalzinho de janeiro, entrando em fevereiro, é que você precisa dedicar tempo para colocar em prática tudo que a autora traz, que a Thaís Godinho traz. Então vamos lá. Um dos primeiros pontos que eu gostei muito aqui foi do capítulo 6, chamado Equilíbrio. Cara, eu achei esse aqui fantástico, porque ela fala, é um bate-papo sobre pessoal e profissional. E aí ela coloca um pouquinho a questão da gente, na verdade, não ter barreiras entre pessoal e profissional. Eu achei isso o máximo, porque eu sempre usei essa divisão, a minha vida inteira. Mas eu sempre tive muito na cabeça de que, chutei a parada aqui, que tudo que eu faço no meu lado pessoal impacta no profissional e vice-versa. Porque quando eu não tô bem em algum aspecto pessoal, o meu trabalho no profissional ele fica horrível. Ou quando eu tô muito bem no meu lado profissional, mas eu não consigo dar atenção à minha família, aos meus afilhados, isso me deixa chateada e, portanto, eu também tenho umas barreiras no lado pessoal. E o que ela traz, que eu sempre fiz de modo muito instintivo, de não ter especificamente feito um curso de organização, mas foi muito por instinto, é que você não tem como dividir a sua vida. Faz sentido o que eu tô falando? Você não é como a sua vida, ela é tipo uma folha de papel, onde fica um lado pessoal e o outro profissional. Não tem como você rasgar os dois lados dessa folha, porque eles são uma coisa só. Então, o primeiro ponto, e um dos mais importantes que eu achei sobre a resenha desse livro, é que você precisa parar de fatiar a sua vida. Porque a sua vida, ela não tem como você fazer isso. Não tem como você dividir ela como se ela fosse vários blocos que depois você encaixa quando você quer usar. Não é bem assim. Você é uma pessoa inteira que tem diferentes necessidades e para isso são diferentes áreas de uma vida só, né? Então você pode, por exemplo, escolher num mês dar foco para a área da sua saúde, no outro mês para a área do seu intelecto, que é a sua educação, fazer cursos, etc. Ou de repente dar mais foco às suas finanças, que é mais a área aí financeira, ou a área de relacionamento amoroso, mas não tem como você dividir essas áreas. Caramba, tem um mosquitinho aqui. Acho que ele tá voando até na tela, enfim. Não tem como você fazer isso, você entende? Então, qual que é o conselho que ela dá? É parar de pensar na vida como pessoal e profissional. E ao invés disso, a gente pensar numa única vida onde a gente tem desejos
que são da área de relacionamento, de saúde, e a gente também tem desejos em relação à carreira, dinheiro, reconhecimento profissional. Então, não é sobre dividir a sua vida, mas entender que você tem uma vida só e que você tem diferentes interesses e você precisa fazer eles coexistirem. O que isso quer dizer? Achar um equilíbrio entre eles. Então, fantástico esse capítulo 6 aqui. Eu vou passar para o próximo ponto que eu queria falar com vocês, mas antes de eu passar para lá, ela também fala uma coisa muito interessante, que se a gente for pegar as 24 horas que a gente tem, a gente tira sempre 6 horas do trabalho e 8 horas de sono, né? E algumas horas de deslocamento, de 2 a 3 horas de deslocamento, vamos dizer assim. E no final das contas, a gente vai ter aí 5 horas que seria pra gente fazer o que a gente quisesse, entre aspas, né? Mas nessas 5 horas que a gente tem que fazer o que a gente quer, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que dar atenção à nossa família, a gente tem que limpar a casa de um modo geral, a gente precisa estudar, a gente às vezes precisa fazer um trabalho extra em cima do trabalho que a gente já tem. Então é pouco tempo para muitas coisas. Então ela também ensina algumas técnicas sobre dizer não, sobre delegar, que é passar o bastão, né? Falar, olha, não dá para fazer isso, tem como você fazer. E também entender que não é só sobre você, você também tem que abrir mão do seu ego e entender que às vezes é necessário que outra pessoa faça isso pra você. E ela dá o exemplo desse capítulo ainda, que eu tô lembrando agora, sobre um amigo dela que perdeu o dia inteiro no banco, indo ao banco, né, e tava reclamando porque ele teve que passar o dia todo lá. E aí ela falou uma coisa muito legal. Tá, mas por que você não pediu alguém? Ele falou, mas quem é que ia querer no banco ir pra mim? Ela falou, de graça não, mas se você pagasse, de repente sim, alguém queria ir. E você fica assim, meio com cara de idiota, porque, cara, por que eu não pensei em pagar alguém pra ir no banco pra mim resolver isso se não necessariamente precisa ser eu o titular da conta que resolve isso? E aí ela falou assim, tudo bem, quanto que vale o seu dia de trabalho? Perguntou pra ele, né? E vamos supor que valia R$ 200. Então, se ele pagasse R$ 50 pra uma pessoa resolver o problema do banco, ele teria um dia inteiro só pra ele, R$ 150 de lucro, e ele não teria se estressado com o fato de ir ao banco. Então, muitas das vezes a gente toma escolhas erradas, não porque a gente não tem tempo ou porque a gente tem uma rotina muito atarefada, mas simplesmente porque a gente quer dar conta de tudo e a gente não para um minuto para refletir num possível plano B que pode ser muito melhor do que fazer tudo sozinho. Então, esse capítulo 6 foi sobre isso e eu achei incrível essa metáfora aí do banco. Pensa no que isso pode impactar na sua vida, né? O próximo capítulo, que é o capítulo de ferramentas, capítulo 7, ela já começa o capítulo assim, não é sobre ferramentas. A proposta é que em vez de buscar cada vez mais a automação, você busque significado. E isso aqui é muito legal porque eu tenho o blog, né, o Instagram, quer dizer, que é o Visão de Estudo, e aí todo mundo me pergunta assim, Júlia, mas o que você usa para gerenciar as suas tarefas? O que você usa para gerenciar os livros? Eu vi ali no fundo da foto que você usa o Evernote, mas para que você usa o Evernote? E, cara, não é sobre a ferramenta, sabe? O que a gente faz todos os dias enquanto professor é tentar te ensinar uma filosofia de vida. E a minha eu quero ter uma rotina saudável, tranquila e calma para que eu faça tudo que eu tenha que fazer dentro dos limites do meu corpo e da minha energia. Eu não quero atropelar esse ritmo do meu corpo, sabe? Tem dias que é necessário, claro, mas não todo dia. Igual as pessoas vêm fazendo, igual toda a minha geração vem fazendo e as próximas. Né? Eu vejo já a minha afilhada que ela já é muito sufocada pelos estudos como se aquilo ali fosse depender da vida dela, né? E não tem leveza. Então eu fico muito preocupada com isso, né, de verdade. Então, não é sobre a ferramenta. É sobre o estilo de vida que você quer, o estilo de vida que você deseja, que você almeja, e usar uma ferramenta para isso. Então, não é você que atende às necessidades da ferramenta. É a ferramenta que atende às suas necessidades. E ela deixa isso muito bem claro no capítulo 7. Então, é incrível, é uma leitura que, e de novo, é uma resenha desse livro, eu vou continuar indicando ele pra você aqui, porque
eu sempre fiz isso de novo, muito no instinto. Eu sempre fui, alguém me indica um aplicativo, eu vou lá, baixo o aplicativo e começo a usar. Uma semana depois eu nem lembro que o aplicativo existe, ou seja, eu não me identifiquei com aquele aplicativo, então não funcionou pro meu processo de organização, mas pode ser que você adore esse aplicativo. Eu lembro que uma vez um amigo meu me recomendou um aplicativo de gestão do salário, né, que ele faz o fluxo de caixa do seu salário e tal, divide e tal, mas eu não me identifiquei com o aplicativo, eu não sabia mexer muito bem, tinha uns botões que eu achava meio ambíguo, meio complicado, e aí eu vi que aquilo estava me deixando mais estressada do que incentivada a cuidar mais do meu dinheiro. Eu acabei até gastando mais dinheiro nesse mês, sabe? E em contrapartida, depois de um tempo, eu comprei um curso e esse professor disponibilizou uma planilha e desde então eu tenho o controle muito tranquilo do fluxo de caixa dos meus salários e tudo mais, e isso tem sido ótimo. Uma simples planilha do Excel. Então, o problema é na ferramenta, no aplicativo ou na planilha do Excel? Não, o problema e a solução, na verdade, é como que eu me comporto em relação a essas ferramentas. Eu gosto, eu não gosto, eu me dou bem, eu me adequei à ferramenta. Então, para de se cobrar, sabe, em relação às ferramentas. Por exemplo, eu vejo muita gente que usa agenda de papel, né? E se dá super bem com a agenda de papel. Cara, eu não consigo, eu simplesmente não consigo usar agenda de papel, porque não é sempre eu esqueço a agenda em casa, ou saio com uma mochila menor, a agenda não cabe direito, ou saio com a bolsa aberta. Enfim, pra mim é uma experiência horrível, mas para outras pessoas dá super certo. Então eu uso a agenda digital e é a minha salvação, sabe? A agenda digital é Deus na Terra. Mas assim, de novo, é sobre você. Como que você enxerga a ferramenta que você está usando? E só tem como fazer isso testando. Não tem um outro caminho do tipo, faz isso aqui que vai dar certo. Não, você tem que encontrar a solução de ferramenta. Eu tô falando, por exemplo, a agenda digital do Google é ótima. Você vai lá, baixa e usa. Se você não se der bem, você vai e procura outra. É simples assim. Você tem que testar até que você se identifique, goste e deseje usar aquela ferramenta. Beleza? Então vamos para a próxima dica aqui da resenha desse livro. O capítulo sobre e-mails na página 224. Eu gostei muito dessa parte aqui do capítulo, porque eu trabalho numa empresa em que tem, cara, muitos funcionários. São 1.500 funcionários e a projeção é para ir para 5.000 funcionários. Então é uma empresa que está crescendo muito. E assim, eu tenho que me comunicar por e-mail com pessoas que eu nunca vi na minha vida, com pessoas que eu não faço ideia de quem sejam, até porque eu tenho pouco tempo na empresa, né? Então, eu vi com as dicas dela que muitas vezes eu me comportei errado escrevendo e-mail, sabe? Do tipo de escrever um e-mail, mandar pra pessoa, e aí ir no inbox do Hangout, o do WhatsApp, e falar, olha, você viu meu e-mail? Tô precisando de uma ajuda com isso, isso, isso. E aí ela dá uma das dicas, né, do e-mail é que, cara, não faz isso. A pessoa, ela não é irresponsável. Você tem que ter um prazo anterior ao prazo para que, por exemplo, você mandou um e-mail para essa pessoa porque a demanda, deixa eu dar uma bebida de água aqui, porque a demanda é pro dia 15. Você não pode mandar o e-mail para essa pessoa no dia 15 e chamar ela no WhatsApp ou qualquer outro canal e perguntar se ela viu o seu e-mail, sabe? Você tem que mandar e-mail para ela no dia 11, no dia 12. E aí, se ela não responder até o dia 13, o dia 14, aí sim você manda o WhatsApp e fala, olha, tá tudo bem, porque eu te mandei um e-mail, eu tô precisando disso, disso e disso. Porque dessa maneira você não é mal educado, né? Primeiramente. E segundamente, você coloca uma confiança naquela pessoa de que ela também é responsável com o trabalho dela, né? Então, eu achei muito legal que ela deu várias dicas para como que você se comporta utilizando e-mails. E não é sempre que a gente tem consciência da maneira que a gente escreve. Então, sempre temos pontos para melhorar, todos nós. Isso me inclui, né? Então, eu gostei muito dessa parte para quem trabalha em empresas que tem muita troca de e-mail, como se o e-mail fosse o WhatsApp. É bem legal. Então, vamos passar para o próximo ponto aqui. Não, isso aqui já foi. Beleza. Aqui. O problema da lista de tarefas. A lista de tarefas, para quem não sabe, é chamada também de checklist.
que é quando você tem ou uma folha de papel com várias coisas e à medida que você faz você vai riscando, ou marcando os quadradinhos, né? Você faz um quadradinho e risca quando você terminou. Ou então você tem as digitais, como o Todoist, o Notion, tem vários, né? Você, de novo, a ferramenta que você gostar mais. E aí ela fala, cara, não faz isso, não pega uma lista de tarefas e vai lá e coloca um monte de coisa. E eu super concordo com ela, porque você encher uma lista de tarefa com coisas só deixa o seu cérebro em pânico, fritando, porque você só consegue pensar, cara, meu Deus, eu vou ter que resolver tudo isso. E aí acaba que você não resolve. Então, o que funciona muito pra mim, fazendo um parêntese que agora não é mais sobre a resenha do livro, é ter um top 3. Eu sempre penso, cara, eu preciso chegar até o final do dia e terminar o quê? Qual é a lista de tarefa de 3 coisas que eu preciso ter para que eu me sinta bem, me sinta produtivo e sinta que o meu dia valeu a pena? E aí eu coloco lá 3 coisas, geralmente é uma sobre trabalho, uma sobre a minha vida pessoal e uma sobre a casa, né? Eu sempre gosto de manter a casa arrumada, né? Então, geralmente eu escolho meu top 3 em cima disso, mas varia. Então isso vale pra você também como dica. Se você tem o costume de ou fazer tudo ou fazer nada em relação à lista de tarefas, escolhe só 3. E se chegar até meio-dia, até 2 da tarde, você já tiver feito, sabe? Aí você pode colocar mais uma ou duas, enfim, à medida que for aparecendo, mas não coloca 20, 30 itens na sua lista de tarefas porque é impossible mission, sabe? Missão impossível. Você vai tentar fazer, mas você só vai ficar frustrado, isso vai te gerar uma culpa e aí você vai querer abandonar o seu processo de organização. Então, cuidado, use com moderação as checklists, ok? Então, deixa eu passar para o próximo aqui. Antes de eu passar para o próximo ponto aqui que eu gostei muito do livro, existe um lance, uma pesquisa sobre a lista de tarefas, né, o checklist, que é o seguinte: um médico, que eu não tô lembrando o nome agora, eu assisti isso numa palestra, perguntaram assim para várias pessoas, personalidades do mundo, como que a gente pode reduzir a taxa de mortalidade e os problemas nos hospitais no mundo? Não é tipo na África, no Brasil ou nos Estados Unidos, é no mundo. E aí, esse médico, ele fez o seguinte, ele pegou e pensou, o que um médico não pode deixar de fazer com um paciente? O que é o suprassumo, a cereja do bolo do médico? E aí ele pensou em 17 procedimentos que ele poderia fazer, o médico poderia fazer, para que não tivesse nenhum erro de diagnóstico, por exemplo. Então, imagina o médico apalpar o abdômen, né, para ver se tem algum inchaço, abrir a boca para olhar a língua, né, olhar a garganta em geral, apertar aqui as amígdalas, ver se tem alguma laceração, alguma alergia. Então ele listou 17 coisas. E só dos hospitais no mundo inteiro fazerem isso do checklist, a taxa de mortalidade caiu em quase 30%, sabe? Então, assim, isso foi só um checklist, só uma lista de tarefas, mas olha quantas vidas esse cara salvou só por causa de uma lista de tarefas. Mas, de novo, ele não encheu aquele troço, aquela lista, com coisas desnecessárias para os médicos ficarem sufocados. Ele colocou o que era prioridade, o que era essencial, e dessa maneira os médicos se sentiram até mais seguros para liberar um paciente, porque eles fizeram tudo. Você entende? Então a lista de tarefas é mais sobre o essencial e não exatamente sobre o volume. É mais sobre saber definir as suas prioridades e aí colocar próximas ações em cima dessas prioridades. Mas não muitas próximas ações. Cada projeto desse você precisa ter uma próxima ação e à medida que você conclui aquela você define outra e assim vai, certo? E por último, para a gente finalizar aqui a resenha do livro, lembre-se, não dá para organizar tralha. E eu acho essa frase da Thaís o máximo de tralha, né? Porque na nossa vida a gente tem muitas tralhas, né? Eu acredito que você também, porque eu tenho também. E eu trabalho com isso, né? Mas o ponto é que sempre vai ter coisas na nossa casa, na nossa mochila, na nossa bolsa, na nossa vida pessoal, na nossa vida acadêmica, no trabalho, em que a gente tá guardando, mas não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. É tralha.
sabe? Igual, por exemplo, eu vejo casas de amigos e tudo mais que eu vou, que tem aquele porta-controle, que tem 4 buracos, e ele fica bem na mesa de centro, e os controles, eles ficam jogados no braço do sofá, ou na estante, ou no rack, mas ele fica em qualquer lugar, menos no porta-controle. Mas eu vejo, por exemplo, mais aqueles porta-controles que fica pendurado do lado do braço do sofá, sabe? E aí aqueles pessoas usam mais. Então, sabe, o porta-controle, que são os 4 buracos que ficam na mesa de centro, pode ser que seja uma tralha na sua casa que você não usa. E se você não usa, você precisa ou doar, ou jogar fora, ou fazer um outro uso daquilo. Se não serve como porta-controle, de repente serve como porta-caneta na sua escrivaninha, né? Porque tem aqueles buracos. Então, tudo é uma questão de você observar o tempo todo, sabe, orar e vigiar. Observar o tempo todo as coisas que você usa e que você não usa tanto assim, que você não usa há mais de um ano. Porque às vezes você está só apegado àquele objeto, mas ele não tem um uso específico, ou um uso, ele não seja útil, sabe? Então, esse ponto que ela coloca de a primeira etapa da organização e a coisa que você precisa fazer de qualquer jeito é destralhar, é tirar a tralha da sua vida. E se eu fosse resumir essa live aqui, esse vídeo aqui, em uma coisa só, em relação à resenha desse livro, seria isso. Primeiro passo para você ter uma vida mais tranquila, uma rotina mais organizada, com mais significado, é tirar coisas que não são essenciais e que não fazem sentido nenhum na sua vida. Porque, outras pessoas podem estar precisando dessa coisa que não serve para você. E 2, isso vai te gerar um alívio tremendo, uma sensação de dever cumprido, de casa limpa, organizada. Então, pensa direitinho aí como que tem sido as coisas da sua casa, né? Por exemplo, lá atrás eu tenho 2 violões, mas os 2 são essenciais para mim, porque um é de nylon e o outro é de aço. Eles fazem sons completamente diferentes. Um é mais pro samba e o outro é mais pra música pop, rock. Então, aquilo ali não tá me afetando. Mas pode ser, por exemplo, que outra pessoa tenha, cara, um monte de coisa relacionada à música, pegando o mesmo exemplo, mas não use, só use um e tenha outros que não usa tanto assim. Então tudo não vai funcionar pra mim da mesma maneira como vai funcionar pra você, mas você precisa refletir sobre as tralhas, convivendo com os objetos e as pessoas no seu dia a dia, né? Porque muitas vezes a tralha não é só o objeto físico, são sentimentos, são pensamentos do passado. E aí talvez valha a pena você procurar um terapeuta, um psicólogo, para você se livrar das tralhas emocionais que você tem. Então começa, primeiro, resumindo tudo aqui da resenha desse livro, começa entendendo que não existe lado pessoal e profissional e que você precisa sim tirar o que não é necessário da sua vida, porque vai valer muito a pena e você vai ter uma vida, uma rotina com muito mais significado. Beleza? Então, deixe seu comentário aqui, qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu leio tudo que aparece pra gente poder melhorar não só o canal, mas a qualidade dos vídeos, a qualidade das coisas que eu falo, o material que eu trago aqui pra vocês. Eita, eu vi agora aqui que meu celular tava acabando a bateria. Enfim, desculpa, galera. E é isso, ok? Beijo no coração de vocês, compartilha esse vídeo se essa mensagem fez sentido, curta e se inscreva no canal se você não é inscrito. Bye, bye!